Então, a gente valoriza muito. É. Inclusive, tem muitos estudos, tem um estudo que comparou a compreensão do material impresso em comparação com o material digital. E primeiro que a compreensão é muito maior no material impresso, e segundo, no fator tempo, você se esquece menos do conteúdo. No material digital, o esquecimento é maior. Então, ele já parte de uma compreensão menor e ele ainda vai fazer você esquecer mais. Ou então, livros, né? Ter um livro físico é muito melhor que um é livro. muito melhor. Muito E tem melhor. vários O cheiro do aspectos. Cheiro do livro, é. Cheiro do livro, até guardar na estante. Às vezes você nem leu, mas você já ficou mais inteligente que você só pôs de na ler. estante. tudo por osmose, Não é? né? Você verdade. olha e fala, Pegou. olha essa estante bonita, cheia de livro. Então a gente adota muito essa questão do material físico, porque além de ter todo esse apego. E tem a memória espacial, né? Aquela história, você escreve no cantinho da folha, já viu? Não sei se você tem essa experiência. Aí você vai tentar recuperar uma informação, você fala, cara, eu não lembro da informação, mas eu sei que eu escrevi no cantinho aqui. Sim. Aí você já vai pegando a folha aqui, olhando naquele cantinho que você sabe onde está. Então tem um apego. Eu tinha muito isso quando eu montava o caderno para estudar, era aquele caderno. E às vezes eu tinha dificuldade de trocar até o meu vademeco, assim. Eu gostava daquele. Vai pegando aquele surrado, com as orelhas. Parecia que o cachorro tinha comido e devolvido, né? Deixou lá. Tudo. Mas é porque ele me... E veja só, esse material surrado, ele me dava uma segurança. Eu também. Que eu tava fazendo as coisas da forma correta. O meu material era a prova, o seu livro anotado, a sua prateleira, você material. É a prova que você não tá brincando disso. Né? Isso dava uma segurança. E é legal, tem uma outra questão, e eu até vou te perguntar, porque você falou, eu tinha um caderno que eu fiz lá na aula, né, no cursinho que você fez. Você tem noção de quantas vezes você reviu esse conteúdo? Você tem, tipo, por memória, Olha, sem um chute? Quantas vezes você reviu aquele material? Eu devo ter visto aquele material umas 4 vezes. 4 vezes. E sabe, olha, a gente chega numa fase de organização que é a seguinte. Como que eu sabia? Porque a primeira vez que eu grifava, eu grifava de vermelho. Um exemplo. Aí na segunda vez que eu passava com canetão amarelo. Na terceira vez já era o lápis. Então, e na quarta, sabia pelo tipo pela forma de grifar. Quantas vezes você tinha passado? Eu já tinha passado. Então, se eu tinha uma frase e ela estava em amarelo, vermelho, preto, e tinha uma outra observação do lado, olha, já li isso aqui no mínimo umas 4 vezes. Olha só. E isso é um negócio muito interessante, porque eu oriento o aluno o seguinte, hoje tem uma cultura que é de troca de material. Porque é muito comum, você está estudando lá por um material de português, a gente tem, por exemplo, o professor Marquinhos aqui. E o cara estava estudando por um outro material e entrou no nosso curso. Aí ele fica sabendo, porque o professor Marquinhos é uma unanimidade aqui, a galera gosta muito dele. Aí ele fica sabendo que tem um professor Marquinhos, mas ele já tem o material dele. Aí ele fala, eu vou estudar, e ele começa de novo. E aí ele começa um novo material, e depois ele começa um novo material. Quer dizer, ele nunca termina um material. E ele começa um novo ciclo praticamente do zero. E aí ele perde essa familiaridade com aquilo que ele já estudou e essa proximidade. Enquanto eu acho muito mais vantajoso o cara ter aquele material e ele rever várias vezes. Igual essa apostila. Você vai pegar uma apostila dessa, você vai com ela até o fim. Até você lê e lê. E terminou, o que eu faço? Começa vamos de novo. Repete o ciclo. Sim. Agora, você não dá um start, você não dá você não zera tudo e começa num outro material, numa outra linguagem, numa outra identidade visual. Você tem uma dificuldade de assimilar isso. Né? Muda a disposição, a gente perde a familiaridade. Você se sente desconfortável, a letra é maior, a letra é muito pequena. Enfim, isso é muito real, eu passei por isso. Não é? É muito comum eu passei por isso. A gente perder essa familiaridade. Então, assim, uma orientação, e eu te perguntei isso, nem sabia, né? A gente tá batendo papo, mas eu tenho essa noção de que às vezes é melhor a pessoa passar várias vezes pelo mesmo material, ao invés de ficar trocando, porque tem um professor que é muito bom. Às vezes não precisa ser um professor tão fora de série para você aprender. É um professor Mas sabe o que é legal? Igual, por exemplo, português, né? Eu tenho um chumaço, assim, ó. Eu não usava caderno, uso folha de sulfite, compro aquelas pastinhas em L e guardo lá. Tem tudo ali. Aí, às vezes, eu assisto a aula do Marquinhos, se eu assistir a aula de outro professor, eu vou complementar. Você vai lá, mas é meu. Dela. É meu material. Eu não tenho apostila de português. Não te dá uma segurança ter esse material? Nossa, é meu xodó. Não tá entendendo? Você sabe que pegar fogo na casa, você fala assim, nossa, geladeira, não, meu material. Meu material. Geladeira. E eu sei tudo, onde que tá tudo, eu acho tudo e eu faço ainda bonitinho. Colorido, rosa. O dela é colorido. Eu tenho um material de português, ele tá até lá em casa. Feio. O material dele é feio. Não, o material de alguém que tem a letra feia, bem feio. Que é desorganizado, mas que tá lá. É feio. Eu refiz esse material, tem um lá que eu vou anotando. E eu anoto, cada vez que eu fazia uma revisão, eu anotava a data de quando eu tava revisando. Eu revisei esse material mais de 9 vezes. Então, chega uma hora
que não tem como você não memorizar. Eu só memorizar. revisão pelo meu material. Alguém que está nos vendo, o que nos une aqui, nós três, com caminhos distintos, ideias distintas, nós temos umas ideias em comuns. E eu sempre fiz a caneta, e toda hora que eu estava assistindo a aula, todas as minhas anotações eram a lápis. Então, eu sabia que aquilo que estava a lápis era algum insight que eu tive, a ideia alguma de escrever, e assim, é muito peculiar. No doutorado, no doutoramento que eu estou fazendo, eu tenho um caderno. Eu faço especialização em neurociência, eu tenho um caderno. Eu tenho um caderno. E sabe quando eu paguei no caderno? R$8. Juro, eu compro sem pauta, porque aí tem alguns estudos que o sem pauta ele é melhor. E eu comprei aquele de capinha dura, ele parece aqueles cadernos de criança de... Porque assim, às vezes o cara vê, né? Eu ensino sobre técnica de estudo, tal, e neurociência. Ele vai achar que eu vou ter um caderno pica das galáxias. É um caderno de capa azul, capa dura, que eu paguei R$8. Não sei se é Tilibra, inclusive Tilibra, se quiser patrocinar o podcast, eu acho que né, tem o meu é capa de surf. Olha só. Aquele mais, aquela fininha. Escolheram pra mim, minha esposa comprou. Unicórnio. Aí. Unicórnio. É isso. Você pensa na Amazônia, quanto sofre com de nós três? Exatamente. Aqui ninguém digitaliza nada, ninguém vai pro computador. Ninguém vai. Mas esse material é o material que eu escrevo. Aí o cara pensa, o que o Matheus usa? Eu tenho uma caneta azul, uma preta e uma vermelha. E uma grifa texto. E é só. Exatamente. E acabou exatamente. Aí. Não tenho muita firula. Às vezes, mas muitas canetinhas. Às vezes é legal trocar de cor, fica legal. Mas no fim não é só sobre Eu usava isso. só a amarela e a verde. A de grifar, né? Exatamente. E assim, porque uma vez eu vi sobre isso, eu tive dificuldade até de entender. Porque se for uma informação muito importante, ela é azul. Se for uma informação extremamente importante, é rosa. Se for uma... tem isso. Aí, gente, mas como você não se perde com questão de informação? E o conteúdo que você grifou, você lembra isso, pelo menos? Isso. Não, eu lembro as cores, mas eu não lembro o que está escrito ali. Aí não adiantou nada. Não adiantou nada. Às vezes você fica... Isso é muito comum também. A pessoa se prender muito a querer ser perfeito. Isso é um problema. Você querer estudar de forma perfeita. Eu ensino meus alunos revisão, a Lorena sabe. É o assunto que eles mais têm dúvida em relação a isso. Eu explico o método lá, a gente desenvolveu o método de revisão. Só que eu falo para ele, não tenta ser perfeito. Às vezes você não vai fazer a melhor revisão, mas só faz. Vê esse material mais uma vez e tal. Mas não precisa ficar preso, porque às vezes ele fica tão preso no método. Porque, tipo, quando vai fazer... receita de bolo, assim, sabe? Que você fica ali olhando. Que você tem que fazer exatamente 3 pitadinhas e meia de sal. Você fica... Se for 4, já não deu. Já deu Z, mas deu 3. Mas o sal meu tá um pouquinho grosso. Não, velho. E essa é a vantagem do aluno pegar esses exemplos nossos, nós estamos trazendo, e ele saber que esse exemplo ele é adaptável à situação dele. Ele é adaptável. Sim. Então, por exemplo, eu faço revisão da forma X, o outro faz da forma Y. Está errado, de forma alguma. Não. Você está revendo Você tem que rever. Até porque, eu não sei se é essa lógica que você traz, quando depois que eu passei, eu fui ver sobre isso. Porque muita coisa se perde. A gente tem uma chamada curva do esquecimento. Sim. Então, aquilo que você leu hoje, amanhã já naturalmente, já você vai esquecendo. Então, a revisão, ela vai atenuando essa curva do esquecimento. Total, aí você chega na prova esquecendo menos. A possibilidade... Matematicamente, a possibilidade de acerto ela é maior. Então, eu reviso, às vezes, ouvindo. Perfeito, você tá revendo, tá revisando. Tá tendo mais um contato. É porque pro aluno ver também que às vezes ele revê de uma outra forma, mas ele consegue chegar lá também. Sim. Consegue chegar. Ele não pode deixar de rever. Sim. Porque senão ele não vai se lembrar dessa informação. E é muito comum, quando você começa a revisitar conceitos, às vezes você tá no meio da frase, você lembra do final da frase. É muito automático. É o aprendizado consolidado. Exatamente. Isso, é muito legal.